Bem-vindo ao nosso canal no Spotify. Escute agora uma mensagem especial de Deus para você. Queria convidar você a tomar a sua Bíblia. Esta manhã nós vamos ler alguns textos longos, tá bom? E aí, por isso, você pode acompanhar aí na sua Bíblia ou então na projeção que vai ser feita aqui. Nós temos esse tema central para nos conduzir nessa manhã. Nós vamos falar sobre a salvação da família. Você pode abrir a sua Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de Mateus. Nós vamos iniciar por aí. Mateus, capítulo de número 1. Eu leio na versão Almeida Revista e Corrigida, irmão. Você pode acompanhar aqui se a sua versão for diferente. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abias. E Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acais. E Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar. E Eleazar gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações. Desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, inerrante, infalível, inspirada pelo Teu Santo Espírito, para ser nosso guia de fé e de prática. Diante dela, nessa hora, nos rendemos e te pedimos que os ouvidos sejam abertos e os corações arados e preparados como boa terra para a semente desta palavra que frutifique, glorificando o Teu nome. Esteja entre nós, Espírito Santo. Amém. Nós lemos um capítulo assim um pouco não tão usual para as nossas leituras. Tem alguns trechos das Escrituras, parece que são um pouquinho mais pesados para a gente ler, né? Talvez você seja um daqueles que, assim como eu, iniciou um plano de leitura bíblica. E aí, Gênesis foi beleza, cada história interessante, intrigante, né? As tramas das famílias e tudo mais. Aí você passa, aí entra Êxodo, tá, beleza, tá contando a história do povo, uma vez ou outra, né? Parece que o ritmo quebra assim, você vai, mas quando dali para frente, quando entra Números, e começa assim uma sequência de informação que parece que a coisa não casa, você vai dar aquela desanimada, porque é uma leitura um tanto quanto pesada, né? E você fica questionando, por que isso está aqui?
E é partindo desse questionamento que eu quis ler contigo a genealogia que o evangelista Mateus registra. É importante a gente lembrar, irmão, que Mateus, ele escreve o seu evangelho com um público-alvo. Cada evangelho tem um público-alvo bem direcionado. E o público-alvo do evangelho de Mateus são os hebreus. Ele escreve para os judeus. Mateus escreve buscando apresentar Jesus Cristo como o Messias aguardado. E escrevendo aos hebreus, aos judeus, Mateus inicia a sua narrativa do Evangelho de Jesus Cristo, trazendo a genealogia de Jesus. Eu, no ano de 2002, fechando o ensino médio, vai se entregando, né? Desde 2000, caramba, quanto tempo? Para fechar o ensino médio. É que eu acabei muito novinho, irmão. Tive que fazer um trabalho para buscar a árvore genealógica da minha família. E aí, sentei à beira da cama do meu falecido avô, Manuel Rufino, para conversar com ele sobre a nossa família, eu tentar entender um pouco. Os meus avós, por parte de pai, faleceram. O meu avô, né, o pai do meu pai, quando ele ainda era garoto, e a minha avó antes de eu nascer. A minha avó materna também faleceu meses depois que eu nasci. Eu tinha só o velho Rufino para sentar, conversar e tentar arrancar alguma informação. O problema é que em 2002 o velho Rufino já sofria de uma esclerose múltipla. Então foi uma conversa assim bem truncada. Mas consegui arrancar e descobrir alguma coisa. É interessante você perceber sua ascendência, né? Hoje a gente vê muitas pessoas buscando essa informação porque querem buscar um passaporte, uma cidadania, tentando entender as suas origens, de onde eu vim, né? Falar igual o goiano, né? Proncovô, Doncovim, né? Querendo saber a direção que a vida está dando, né? Para os rumos aí, as ações futuras. E a genealogia de Jesus está apresentada por Mateus com propósitos bem claros. Primeiro, a Bíblia registra as genealogias, não somente essa que a gente encontra em Mateus, para que a gente consiga estabelecer uma continuidade histórica e aí assim ter legitimidade das linhagens. Então, a Bíblia apresenta, não só aqui, mas se você buscar desde o Gênesis, as genealogias se apresentam, de modo que a gente consiga puxar esse fio. E essa expressão que eu disse agora é muito importante para a gente essa manhã. A gente consiga puxar esse fio, estabelecendo essa continuidade histórica, tendo legitimidade das informações, e tendo legitimidade em especial sobre as promessas e as profecias divinas. As promessas e as profecias registradas no texto sagrado, através desse fio histórico das genealogias, se legitima. Esse fio histórico e essa continuidade histórica vão mostrar que aquilo que é prometido da boca do Senhor, que aquilo que é profetizado, e aí você sabe o que é o ministério profético? Às vezes a gente cria algumas coisas místicas demais, né? E aí vai falar sobre profecia, a gente fica, né, meio assim preocupado, porque de fato, no seio da igreja hoje, às vezes a gente encontra algumas baboseiras, né? Para pegar uma palavra assim mais leve um pouquinho. E só que isso de modo algum abala ou mexe ou diminui o ministério profético. Paulo escreve dizendo que é um dom e é um ministério dado para a igreja e para o cuidado da igreja. E sabe o que é o ministério profético, irmão? É aquilo que vincula o céu com a terra. O pai do ministério profético é o Elias, o profeta Elias. Ele é aquele considerado assim o grande profeta.
E como que Elias surge na história? Se você for lá no livro de Reis, você vai ver dizendo assim: então Elias, o tisbita, chega diante de Acabe, o rei, e diz: ó, a partir de agora não chove mais. O céu está dizendo que não chove. Eu estou só transmitindo um recado para você. Estou vinculando algo que está decretado no céu aqui na terra. Não chove mais. Até que eu diga que chove. Percebe? Isso é um ministério profético. E aí quando eu digo para você que a genealogia vem trazer esse fio, levando as promessas e as profecias, eu estou dizendo que aquilo que é declarado pelo céu tem um vínculo com a terra. E a gente encontra isso através também do entendimento dessas genealogias. Um outro motivo pelo qual as genealogias são registradas, elas ajudam a demonstrar, como se precisasse, né? Mas para a gente que é humano, o céu releva isso. Eu acho interessante quando na vida aparece alguém assim: viu que a ciência descobriu tal coisa assim, que prova a Bíblia? Uau, que legal. E se a gente está caminhando por fé, precisando que a ciência prove a Bíblia, alguma coisa está errada com a nossa fé. Mas tudo bem, vamos aceitar. As genealogias, elas ajudam a demonstrar a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Elas são um testemunho vivo da fidelidade de Deus. E aí nessa genealogia que nós lemos, em especial, isso está muito claro, porque a gente começa em Abraão. E para Abraão tem uma promessa muito especial e clara, dizendo assim: em ti serão benditas todas as famílias da terra. 14 gerações de Abraão a Davi. 14 gerações de Davi ao exílio na Babilônia. 14 gerações do exílio ao nascimento de Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, a minha, a tua, todas as famílias da terra são benditas. Em Jesus Cristo se manifesta a bênção definitiva do céu para as nossas famílias, para a nossa casa. A genealogia ajuda a gente a perceber a fidelidade de Deus se manifestando. E em resumo, a gente pode dizer que as genealogias na Bíblia, elas são mais do que uma simples lista de nomes. É mais do que um desenho para o menino levar no trabalhinho da escola, a família dele assim, né, que bota retrato. É mais do que isso. Na Bíblia, elas são uma ferramenta importante para a gente entender a história, a identidade, a legitimidade e o plano de Deus para a humanidade. E aí, essa genealogia que eu li com você, a genealogia de Jesus, no capítulo 1 de Mateus, dela consta o nome de 5 mulheres. Por último aparece o nome de Maria, a mãe de Jesus, aquela que gerou Jesus. Antes, porém, nós encontramos, eu não sei se na tua versão cita o nome, a versão que eu li, fala da mulher de Urias, Batseba. A Bíblia apresenta assim, talvez num desejo oculto, secreto, de nos mostrar como a imperfeição nessa genealogia. Mas aqui ainda o termo pega leve, com Batseba. Só diz que era a mulher de Urias, mas que tem um filho de Davi. Se você não conhece essa história, depois com calma você dá uma pesquisada nela e você vai entender o que eu estou falando. Antes dela, aparece Ruth. E é interessante perceber que aqui a gente tem a presença de uma mulher que age no sentido contrário da normalidade. A história de Ruth é uma história muito linda. Mensagem para outro dia também. Ok. Antes de Ruth aparece um nome. Vou pular esse. Eu vou no primeiro. Aparece Tamar. Tamar é uma das filhas de Jacó. E tem uma história também muito intrigante. Uma história muito forte. Depois você pode buscar conhecer. Mas no meio, no versículo de número 5, aparece o nome de Raabe.
Talvez, em todas as citações bíblicas de Raabe, este seja o único momento em que ela não é humilhada. Porque em todas as outras citações bíblicas, esse nome vem adjetivado, dizendo Raabe, a prostituta. É interessante como parece que às vezes a crueldade se manifesta em nós e a gente carimba as pessoas. Se eu perguntar aqui se você já ouviu a história do evangelista de Decápolis, talvez poucas pessoas levantem a mão. Você já ouviu a história do evangelista de Decápolis? O cara que evangelizou 10 cidades e ganhou pessoas em 10 cidades para Jesus Cristo. Talvez você esteja buscando no fundo da sua memória se alguma vez você leu sobre isso. Mas se eu perguntar se você já ouviu sobre o endemoniado gadareno, esse você já ouviu. O camarada foi liberto por Jesus, teve sua história transformada, evangelizou 10 cidades e até hoje a gente chama ele de endemoniado. Porque a gente é cruel, a gente gosta mesmo de... E com Raabe é a mesma coisa. A prostituta. Se dá aquele carimbo assim, e Raabe é a prostituta. Só que a prostituta Raabe está na linhagem de Jesus Cristo. No fio da história que vai conduzir a salvação, a bênção sobre todas as famílias da terra, está Raabe. E eu quero ler contigo a história de Raabe. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no livro de Josué, capítulo de número 2. Josué, capítulo de número 2, versículo de número 1. E Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 homens a espiar, dizendo: Ide reconhecer a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso mandou o rei de Jericó dizer a Raabe: Tira fora os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, que vieram espiar toda a terra. Porém, aquela mulher tomou os 2 homens e os escondeu e disse: É verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram. Não sei para onde aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque os alcançareis. Porém, ela os tinha feito subir ao eirado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o eirado. E foram-se aqueles homens após eles pelo caminho do Jordão até aos vaus. E havendo eles saído, fechou-se a porta. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles no eirado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, em que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desfalecidos diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saías do Egito. E o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Sion e a Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. O que ouvindo, desfaleceu o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença. Porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, que como usei de misericórdia convosco, vós também usareis de misericórdia para com a casa de meu pai, e dai-me um sinal seguro, de que conservareis com a vida meu pai, minha mãe, como também meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo que têm, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então, aqueles homens responderam-lhe: A nossa vida responderá pela vossa até a morte, se não denunciardes este negócio, e será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de misericórdia
e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: Ide-vos ao monte, para que porventura não vos encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: Desobrigados seremos deste juramento que nos fizeste jurar. Eis que, quando nós entrarmos na terra, atarás este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizeste descer, e recolherás em casa contigo a teu pai, a tua mãe, aos teus irmãos e a toda a família de teu pai. Capítulo de número 6, versículo do 20 ao 25. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as trombetas, e sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da trombeta, gritou o povo com grande brado, e o muro caiu abaixo, e o povo subiu à cidade, cada um em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto havia na cidade destruíram totalmente ao fio da espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, e até ao boi, e o gado miúdo, e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta, e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e os puseram fora do arraial e de Israel. Porém a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram a fogo. Então somente a prata e o ouro e os vasos de metal de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai, e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar a Jericó. Nesse contexto, irmão, nós temos aqui o povo de Israel às portas da terra prometida. Moisés passa a liderança do povo a Josué e diz: ó, Josué, agora está contigo. Josué, no capítulo 1, está cheio de temor, cheio de preocupação. Ouve da boca do Senhor: não temas, eu sou contigo. Não tem por que você ficar preocupado. E a partir do capítulo 2, nós vemos Josué lançando mão de estratégias para alcançar a vitória que Deus tem para eles. Uma delas é essa: ele pega 2 homens e fala: olha, vocês vão até Jericó, espiar, perceber como está a terra, entender fraquezas daquele lugar, de modo que a gente possa realizar esse ataque e conquistar essa cidade. E quando esses homens entram na cidade de Jericó, eles são abrigados por essa mulher, Raabe. E aí nós encontramos, dentro dessa história que eu li contigo, 4 princípios que são a salvação da família. 4 princípios que revelam como a salvação, o livramento da morte, a qual essa família estava destinada. E toda semelhança não é mera coincidência, porque o apóstolo Paulo escreve aos Romanos e fala para eles assim: todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, e o salário do pecado é a morte. Então, a tua família, a tua casa, a minha casa, naturalmente está destinada à morte. Que isso, Fagner? Pegou pesado? Peguei pesado não, irmão. É a verdade bíblica. O pecado nos distanciou de Deus a ponto de que o destino certo para nós era a morte. Assim como o destino da família de Raabe era a morte. Porém, agora,
4 princípios revelados na vida de Raabe e revelados na minha e na tua casa podem nos livrar da morte, podem trazer salvação para a nossa família. O primeiro deles é o seguinte: Raabe reconhece a grandiosidade de Deus, a soberania de Deus. Quando ela recebe esses homens, e a partir do versículo 9, você vê esse relato, versículo 9, 10 e 11. Ela olha para eles e fala assim: olha só, a gente está daqui só ouvindo o que o Deus de vocês está fazendo pela terra. Não é verdade que ele abriu o Mar Vermelho quando vocês estavam saindo do Egito, cercados pelo exército de Faraó? E o mar se abriu milagrosamente, vocês passaram com os pés secos e o exército de Faraó morreu afogado. Não é verdade que pelo meio do deserto ele tem conduzido vocês com uma nuvem durante o dia para aliviar a pressão do sol e para continuar dando direção, e ao mesmo tempo no frio do deserto à noite há uma coluna de fogo que conduz vocês e aquece? Não é verdade que vocês chegaram aqui sem parar um dia para tecer roupas novas, mas eu estou olhando, a roupa de vocês não parece velha? E não é verdade que o Deus de vocês tem livrado vocês de tantos outros reis, o rei dos amorreus, a Og, a Sion, que estão ameaçando vocês, e passo a passo, instante após instante, dia após dia, esse Deus tem se manifestado, livrando, guardando. A gente daqui, quando ouviu isso, nosso coração desfaleceu. Eu preciso reconhecer, o Deus de vocês é o Deus verdadeiro. Quando Raabe reconhece a grandiosidade do Senhor, a soberania de Deus e o poder que há nesse Senhor poderoso que governa todas as coisas, ela dá um passo na direção da salvação. Por vezes parece que nós insistentemente caminhamos sem reconhecer isso. Levamos a nossa vida na naturalidade, na normalidade dos dias, e não paramos para reverenciar aquele que é sobre todas as coisas. Aquele que é Senhor, que governa. Ontem eu estava conversando com a Vívia, a gente é teimoso demais para fazer planos que em tudo dá certo. Nós passamos por uma pandemia poucos anos atrás, irmão, e parece que a gente não aprendeu nada. Nós passamos por um momento desafiador na história da humanidade, onde não adiantava ter dinheiro, ter recursos, onde, por mais que você tivesse acesso aos melhores hospitais, um vírus, você sabe o tamanho de um vírus, irmão? Sabe? Um vírus ceifou vidas, nos arrancou pessoas preciosas, nos pôs trancados dentro de casa. E aquele trabalho tão importante que você não pode perder, que não pode faltar, aquela atividade que se você não for, o mundo acaba, você não foi. Você ficou dias, meses, sem ver pessoas queridas, sem poder se aproximar, sem poder abraçar. E ainda assim, parece que a volta da normalidade nos coloca nesse caminho, onde nós somos senhores de tudo, onde nós podemos tudo, e onde nós decidimos tudo, e nos esquecemos de Deus. Raabe, às portas da morte, para e fala assim: eu preciso reconhecer uma coisa, esse Deus de vocês é fora de série. Esse Deus de Israel é Senhor, soberano sobre todas as coisas, e o meu coração está se derretendo diante disso. Você quer ver a salvação se manifestar na sua família? Você deseja a salvação da sua família? Reconheça a grandiosidade e a soberania do Senhor. E aí talvez você vai dizer assim: ah, Fagner, mas eu reconheço. Não, irmão, vou falar de novo. Reconheça a grandiosidade e a soberania do Senhor em tudo. Eu estou falando isso, irmão, para você, e estou tomando uma punhalada aqui dentro, dizendo assim: e amanhã, Fagner, quando você levantar
para fazer as coisas do teu dia, você vai parar diante dele e dizer: Senhor, eu reconheço que eu não posso fazer nada sem o Senhor. Eu fiz um monte de planos, eu tenho a minha agenda tomada para essa semana. Mas a decisão, a resposta final, a palavra certa, o querer e o efetuar, vem do Senhor. Me ajuda. É nesse passo de reconhecimento da soberania de Deus que nós caminhamos na direção da salvação da nossa família. Segundo passo, ou segundo princípio, ela se lança para uma aliança. No versículo 12, ela diz assim, me jura que vocês vão usar de misericórdia para com a casa do meu pai, que vocês vão nos conservar. E a palavra do hebraico que se apresenta aqui é hesed. É mais do que pena. A misericórdia expressa aqui é mais do que aquele sentimento que você tem quando está andando pela rua e vê alguém numa situação difícil, que você se comove assim e na próxima esquina você já esqueceu daquela pessoa. Hesed é uma qualidade de amor, de bondade, de misericórdia e de lealdade profundas. Descreve um amor leal e comprometido. E esse amor leal e comprometido, ele é manifesto por meio de Deus para a humanidade. Vai além das ações de bondade, mas é um comprometimento profundo que remetem àquilo que os povos orientais conhecem muito bem, que são as alianças. Raabe está dizendo, eu quero traçar essa aliança com vocês. A aliança é um assunto assim que eu particularmente gosto muito, mas a gente precisa aí de algumas horas para conversar sobre. Mas para você entender um pouco, o gesto que eu e você temos hoje tão usual de cumprimentar as pessoas, o aperto de mão aqui, como eu estou falando com o Vanderlei, ele remete ao corte da aliança antigo. Tanto que tem, se você for, por exemplo, ao Japão, você vai ter dificuldade em conseguir apertar a mão de alguém. Eles vão te cumprimentar, vão fazer sua reverência, mas o aperto de mão, porque quando eles celebravam a aliança de sangue, cortavam a aliança na mão, eles faziam o sangue se misturar nesse gesto. Tanto que por vezes você vai encontrar os pulsos se unindo, como os romanos, que cortavam no pulso. E a aliança era um símbolo profundo, o vínculo mais profundo que podia ter entre um e o outro, dizendo, nós nos completamos e agora a minha vida é tua e a tua vida é minha. E se alguém te atacar, me ataca. E se precisar, eu te defendo e você me defende. Raabe olha para esses homens e diz, nós precisamos ter uma aliança. E eu quero que vocês devotem o mais profundo de lealdade, de misericórdia. Não só comigo, mas para a casa do meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos, para minhas irmãs. Prometam isso. E aqueles homens, então, celebram essa aliança, esse gesto de lealdade, de bondade, para com a casa de Raabe. E dizem, ok, Raabe, nós temos uma aliança. E diante desta aliança, a tua casa está guardada. Hoje é um domingo de nós decidirmos que as nossas casas terão aliança com o Senhor. E dentre muitos símbolos e manifestações de uma aliança celebrada, eu quero expressar quando eles celebravam alianças, isso está muito manifesto no casamento. O rito do casamento que nós conhecemos, ele é completamente inspirado no rito de celebração de uma aliança. E um dos gestos feitos é a troca de nomes. Um passa a carregar o nome do outro a partir daquele momento.
Essa é uma manhã para você decidir que a tua família tem uma aliança com o Senhor e que vai carregar o nome dele onde vocês forem. Você vai dizer, eu quero a salvação na minha casa, Deus. E nós vamos carregar o teu nome onde nós formos. Traga a tua casa para uma aliança com o Senhor. Traga a tua casa para uma aliança com o Deus soberano. Traga a tua família para uma aliança com aquele que pode tudo. E haverá salvação na tua casa. Um outro passo de Raabe é a fé. Sabe por que eu te digo isso? Por aquilo que o escritor aos Hebreus nos traduz, nos define como fé. No capítulo 6 de Hebreus, ele vai dizer, a fé é o firme fundamento da coisa que eu espero, mas não vejo. Interessante, né? É um firme fundamento de uma coisa que não parece tão firme assim. Que eu estou só esperando, mas não estou vendo. Aqueles homens olharam para Raabe e falaram assim, nós estamos indo embora. Nós estamos celebrando uma aliança com você. Mas a gente vai estar livre da nossa aliança. Se você não deixar esse fio de escarlata na janela da tua casa. Um pedaço de tecido vermelho. O fio de escarlata. Um fio vermelho. Pendurado na janela da tua casa. E a gente pode conjecturar e imaginar Raabe no dia seguinte, pegando esse fio de tecido vermelho, pondo na sua janela, olhando e pensando, até parece. É isso mesmo? Será que eles vão ver de lá? Será que eles vão enxergar de onde eles vão vir? Baboseira, eu não vou deixar esse fio aqui não. Não vai dar certo. Jericó vai cair e eu vou junto. Foi uma atitude de fé que Raabe deixou aquilo ali crendo que se manifestaria a salvação. Tanto que o próprio escritor aos Hebreus depois vai falar sobre Raabe, capítulo 11, quando ele fala da galeria dos heróis da fé. Ele diz, pela fé, Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz aos espias. Raabe não foi destruída com os desobedientes, porque numa atitude de fé obedeceu e pôs o fio de escarlata na sua janela. Você quer ver a salvação se manifestar na sua casa e na sua família? Caminhe por fé. Mas o que é fé, Fagner? Fé é o nosso desafio diário. Eu costumo dizer o seguinte, irmão. O ateu tem muito mais razão do que eu. O ateu tem mais razão que eu. Porque a fé se distancia da racionalidade, da razão. Apesar de, por vezes, nos ser necessário ter fé racional. Por vezes, o próprio apóstolo Paulo nos convida a apresentarmos diante de Deus o culto racional, entendendo o que eu estou fazendo. Mas esse entender o que eu estou fazendo já está distante da racionalidade natural humana. Conversa para outro dia também, irmão, mas olha só, para pensar. Você acredita que existe um Deus que sabe tudo, conhece tudo, vê tudo e está em todo lugar? Isaías diz que esse Deus pegou toda a água do mundo na conchinha da mão. E que ele chama cada estrela pelo nome. Na boa, irmão. Faz sentido não. Não tem lógica.
mas pela fé. Nós cremos que Ele existe. E mais, é galardoador daqueles que o buscam. E o escritor aos Hebreus vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que para me aproximar dele eu creia que Ele existe. E se você decidir encher a tua casa de fé, você está dando um passo na direção da salvação da tua casa. Reconhecer o Deus soberano. Entrar numa aliança com Ele. Caminhar por fé. E o quarto, e não menos difícil, talvez até o mais difícil, manter todo mundo junto. Talvez você já olhou para o teu pai, para a tua mãe, para o teu filho, para alguém e pensou, abre mão. Talvez você já olhou para o teu irmão, que você aconselhou uma pá de vezes. A tua irmã, que você já disse um monte de vezes, para ela não fazer aquele negócio. Para ela não entrar nessa situação. Mas ela insistentemente não te ouve. E você disse, quer saber? Lavo as minhas mãos, não tenho nada com isso. Talvez dentro da tua casa, você já olhou para os teus filhos e disse, desisto. Esse negócio de filho, irmão, é complicado, é trabalhoso. Você fica se perguntando se não vai ter fim nunca. Não é possível que esses meninos crescem e não aprendem. Essa implicância vai até onde? Essa desobediência vai até onde? Essa ideia tola dele de que acha que me engana vai até onde? E por vezes a gente olha e fala assim, quer saber? Vou deixar quebrar a cara. Eu vou deixar ele se dar mal. Eu vou deixar o mundo ensinar para ele. O mundo vai ensinar, uma hora ele vai aprender. Você já ouviu essa frase? Não aprendeu em casa, o mundo te ensina. Vai lá, tranquilo. Se arrebenta lá. Raabe olha para sua casa, para sua família. Essa mulher é uma prostituta, uma meretriz. E muitas coisas, talvez dentro da sua própria casa, podem ter levado ela a essa situação. Talvez ainda naquele momento ela fosse rejeitada por seu pai. Talvez ainda naquele instante ela fosse indigna diante dos olhos dos seus irmãos. Mas diante daqueles homens, entrando em aliança com o Senhor, reconhecendo a soberania de Deus, ela diz, o seguinte, toda a minha casa vai ficar junta de mim. E eu quero salvação para a minha casa toda. Eu não abro mão de ninguém. Mas te xingaram, Raabe. Agora é a hora. Quem te viu passar na prova e não te ajudou, agora é a hora. Raabe diz, não. E eles dizem, ok, mantém a tua casa unida. Mantém todo mundo junto, não abre mão de ninguém, não desiste de ninguém, não deixa ninguém para lá, irmão. Não faz isso. Esse é um passo na direção da salvação. Deixa todo mundo junto. No tempo certo, a aliança de Deus vai se manifestar. No tempo certo, a fé vai brotar no coração. A fé que é em você vai ser transmitida a outras. Aquilo que você declarar e disser, Deus está fazendo. O testemunho que você contar da soberania de Deus, da grandeza do Senhor, vai tocar corações e ser um testemunho vivo. As suas atitudes de amor. Ou você não é a extensão do amor de Deus em tudo que você faz? As suas atitudes de amor vão fazer eles refletirem e perceber, caramba, eu preciso viver isso aí, para onde é? Que bom que eu estava aqui junto vendo isso. Que bom que eu estava aqui junto participando disso. A cidade cercada, sitiada. Não foi um dia não, irmão. Sequências de dias, Jericó rodeada, sitiada. E Raabe lá insistindo, gente, não sai daqui. Talvez um dos irmãos falou, eu vou buscar um pão. Não, vou encontrar meus amigos ali. Raabe trancou a porta e disse, não sai daqui.
Talvez alguém já olhou para você, da sua família, e disse, ó, não me procura mais. Você disse, graças a Deus, ainda bem, também não quero te ver mais. Vá, carregue. Raabe diz, não. É todo mundo aqui junto. Sabe aquela pessoa que te disse, não me procura mais, não vem mais? É hoje que você tem que mandar uma mensagem para ela dizer, ó, eu sou o carrapato no seu pé, não vai longe não. Vamos ficar junto aqui. Vem cá. A salvação vai se manifestar. Fica aqui, junto. Mantém tua família junto, irmão. Mantém tua família unida, próxima, ligada. E aí o fio de escarlata está colocado ali. O texto diz que quando o povo brada, as muralhas de Jericó caem. E a grande maioria das casas de Jericó eram construídas sobre o muro. Um muro, aos olhos humanos, intransponível. Uma cidade extremamente fortificada. Rui, cai, vai ao chão. Mas o pedacinho da casa de Raabe, com toda a sua família dentro, é salvo. É salvo. A morte não chega ali. Havia um fio de escarlata. Lembra que eu falei com você, me ajuda aí, irmão, eu preciso que você faça comigo a ligação de tudo agora. Nós lemos a genealogia. Eu disse para você que genealogias são um fio para nós entendermos a história. Esse fio que liga toda a história até a manifestação do Cristo é um fio escarlata. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O povo está no deserto, o povo está no Egito, prestes a sair. A última praga se manifesta. Todos os primogênitos vão morrer essa noite. Mas as casas em que as famílias estiverem unidas e o sangue do cordeiro estiver colocado sobre o umbral da porta, a casa que estiver junto, reconhecendo a grandeza e a soberania de Deus, a morte vai pular. A salvação se manifesta sobre Israel. Eles seguem pelo deserto. Em Raabe nós encontramos o fio de escarlata, traduzido, uma família salva pela fé. E ao longo da história, nós vamos ver o éfode do próprio sumo sacerdote tinha o fio vermelho, traduzindo a salvação, o perdão. E eu quero ler contigo uma última história para a gente encerrar. Estou caminhando para a gente encerrar. Ela está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16. Eu vou ler um pequeno trecho para a gente ganhar tempo. Versículo 26. De repente, sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas todas as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo portas abertas da prisão, tirou a espada, e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? Paulo responde para eles: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O contexto, Paulo e Silas pregando o evangelho, se encontram com uma menina que está sendo explorada economicamente. Eles proclamam liberdade sobre ela. E os homens que ganhavam dinheiro com isso ficam indignados e prendem Paulo e Silas. Eles são açoitados e levados para a prisão. No cárcere eles estão louvando a Deus, reconhecendo a soberania do Senhor. E enquanto eles louvam, há um grande temor.
as portas do cárcere se abrem e o carcereiro, desesperado, pensando que todo mundo fugiu e era a responsabilidade dele, ele resolve tentar tirar a própria vida. Ao que Paulo e Silas dizem para ele: não precisa fazer isso, está todo mundo aqui, está tudo bem. E aquele homem se aproxima deles, confere, está tudo certo. Assombrado por aquilo que está acontecendo, ele pergunta: o que eu tenho que fazer para ser salvo? E eles respondem para ele: se você crê no fio de escarlata. O fio de escarlata, traduzido ao longo de toda a história, de toda a genealogia, aponta para o sangue de Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário, do qual eu e você vamos participar simbolicamente em alguns instantes. Ele olha e diz assim: olha, Jesus Cristo se manifestou em carne. Ele nasceu milagrosamente numa linhagem louca, que tem uma irmã estuprada, uma prostituta, uma mulher que ficou exilada longe de casa e viúva, uma outra adúltera, e chegou até uma moça virgem que concebe milagrosamente. Que história surreal! Mas é uma história de amor pela tua vida, pela minha vida, pela tua casa, pela minha casa, por toda a humanidade. Uma história de amor que supera toda e qualquer expectativa. Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, se manifesta em carne. Carrega as dores das nossas paixões, do nosso pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ele foi moído, transpassado, humilhado. Ele carregou o peso da cruz, a mesma cruz que era o destino dos malditos. Ele se fez maldição do nosso lugar, morreu por você e por mim. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Nós viemos ouvindo no carro a canção que diz: a terra estremeceu, o sepulcro se abriu. Ao terceiro dia ele ressuscitou, ele venceu a morte e concretizou esse fio de escarlata da história, que se você puxar por ele hoje, você vai encontrar salvação. Não só para você, mas para sua casa. O sangue de Jesus Cristo. Paulo diz para ele: olha só, você quer ser salvo? Faz o seguinte, crê no Senhor Jesus Cristo e você vai ser salvo. E não é só você, é toda a sua casa. Sabe por quê? Todo aquele que é salvo em Jesus Cristo tem sua vida transformada. E agora, ele manifesta esse amor, ele testemunha desse amor a outros. E a tua casa vai ser alcançada. E aí no versículo seguinte, é interessante, irmão, que parece que quando a gente lê só esse versículo, pronto, está resolvido. Crê no Senhor Jesus, você vai ser salvo, você e sua casa. Só que no próximo versículo, ele diz: pregavam a palavra do Senhor a todos que estavam na casa. E aí cuidaram das filhas dele. O tempo passa e lá embaixo vai encontrar eles sendo batizados. Eu não estou falando para você aqui de uma varinha de condão. Crê no Senhor Jesus Cristo, pá, tudo resolveu na tua casa. Não, irmão. Mas eu estou falando para você de uma promessa. E eu não te falei que genealogias são construídas para nos dar a convicção de que aquele que prometeu pode cumprir? Eu não sei como é que está a história da tua casa, da tua família, mas eu posso te dizer com certeza, se você entende que a tua casa precisa de salvação, o fio de escarlata, o sacrifício de Jesus Cristo, se manifestou para isso. Reverencie ao Senhor, faça uma aliança com Ele, caminhe por fé e mantenha todo mundo junto, irmão. Não abre mão de ninguém. Haverá salvação nas nossas casas.